E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quão linda mensagem, e tão forte essa mensagem. Essa mensagem para você que está no deserto, para mim que estou no deserto, ela é muito mais profunda. Porque assim, é tão no estalar de dedos. É no estalar de dedos, sim. Porque esse é o meu povo. Povo de Deus, você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus. Que se chama pelo meu nome. Você tem um nome de crente, de cristão, então você é chamado pelo nome dele, né? Todos já te conhecem porque você é servo, serva do Deus vivo. Se humilhar não para o mundo, não para Satanás, não para as pessoas da terra, não para o seu cônjuge, é se humilhar para Deus. Mas como se humilhar? Vamos continuar aqui. E se converter. Se converter, mas não fui eu que errei, não fui eu que pequei, foi ele lá. É ali que vem o ponto. É ali que vem o ponto. Todos os profetas da Bíblia, em todos os livros, que você pode ler todos. Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Oséias. Oséias tem ali uma história peculiar. Mas todos eles tiveram que se arrepender pelo povo, se converter pelo povo. Todos eles se identificavam com os pecados da nação. Isaías chegou a falar: eu que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Não tem como você não ser se você está no meio desse povo. Então, se você se identifica com uma nação, com um grupo religioso, com uma cidade, você faz parte daquele povo. Então, de certa forma, você está junto com eles nesse pecado. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né? E orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a cura vem de Deus. A cura do relacionamento, o renascer vem de Deus. Mas, por que eu tenho que me identificar com o pecado de um, não vou falar aqui palavrão, né, mas quase que tá de um desgraçado, né, porque não tem mais graça, porque saiu da graça de Deus. Então, por que eu tenho que me identificar com o pecado dele, que ele que está lá, todo dia e toda noite, se deleitando numa cama adúltera, né? Vamos ser curtos e grossos nesse ponto. E eu aqui tenho que me identificar com o pecado dele. Bom, se eu tenho que me identificar com o pecado de uma nação toda, como profeta, como rei, por que Deus me isentaria de me identificar com o pecado do meu esposo, que é carne da minha carne, a minha metade da alma, meu espírito, faz parte do meu espírito. Então eu estou lá junto, eu estou naquela cama de adultério junto, faz parte de mim, até que a morte os separe. Tivesses não feito o juramento, né? Tivesses não casado, mas a Bíblia diz que até o homem que quando se deita com uma meretriz se torna um com ela, então não é, o poder não está somente no juramento, porque o juramento tem um poder muito grande, mas o de coabitar, de estar, de ter relacionamento sexual. Já faz de uma só carne, já faz os dois serem um, né? Então, o entrelaçamento satânico dos últimos dias é tentar trazer o máximo de pessoas para esse entrelaçamento satânico que leva todos num emaranhamento para o inferno.
Você fica com o máximo de pessoas, então você contagia o máximo de pessoas com os teus demônios e esses, né, por sua vez, vão contagiando o máximo e vão trazendo para você o máximo. Então, ficam ir e vir um emaranhamento satanista. Por isso que ter relações sexuais com uma pessoa promíscua, nós vamos chamar promíscua, uma pessoa que amanhã fica com outro, depois de amanhã fica com outro, é fazer parte do emaranhamento dos que estão já amarrados para o inferno. E você pode estar nisso, não por você, mas por causa do seu cônjuge. Por causa do seu cônjuge, você precisa fazer essa oração. Essa oração que os profetas faziam, de se arrepender pelos pecados do povo, da nação. Eu sou descendência europeia, a gente sabe que a Europa, minha descendência saiu de lá antes da Primeira e da Segunda Guerra, 1912. Então, o povo que lá ficou é um povo gelado espiritualmente. Gelado espiritualmente. Quem vai para lá como profeta, que tem unção de Deus, percebe que lá, os espíritos que lá atuam, são frios e gelados. E não há abertura nenhuma para o Espírito Santo trabalhar, porque todos lá estão emaranhados com assassinos cruéis. Porque a escória da crueldade sobreviveu, foi os assassinos que dominaram e ficaram. Então, conviver e ter um emaranhamento com os que lá ficaram é terrível, terrível, porque eles carregam em si uma culpa muito gigante. E agora eu vou falar um outro assunto aqui, que muitos vão se escandalizar, mas a gente vai falar, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque é bem complexo. Mas os negros do Brasil, os negros que vieram para cá, vindos da África, a África é quem? A África no mundo antigo é o Egito. E o Egito escravizou o povo de Deus durante 450 anos. A gente não sabe o nível de crueldade dessa escravidão do Egito com o povo de Deus. Então vamos dizer, os negros da África escravizaram Israel durante 450 anos. É karma? É herança genética? É herança? Eles estão pagando o que fizeram? Pode ser que sim. Pode ser que a escravidão no Brasil tenha sido um preço cruel, porque você planta uma semente hoje, inevitavelmente, se eu plantar um grãozinho de picão, eu vou colher centenas de picões. E olha que eu entendo de roça. Se eu plantar uma sementinha de abacate, eu vou colher milhares de sementes de abacate. Então, o que o Egito fez ao povo de Deus no passado, escravizando a semente santa durante 450 anos, tem um preço muito alto, altíssimo. E eles vieram ser escravos aqui no Brasil, e aqui no Brasil temos, sim, muitos descendentes de judeus, reconhecidos e não reconhecidos. E eles... Claro que aqui os europeus mesmo vieram para cá depois, né? Depois de Portugal, porque Portugal é Portugal e não representa toda a Europa. A Europa toda, eu já sou de origem germânica, então na Europa, principalmente na parte germânica, não temos registro de uma escravidão tão cruel quanto no Brasil e nos Estados Unidos. Então, mas de qualquer forma, eu vou trazer esse estudo completo sobre como é a herança genética dos negros. Eles estão num karma e eles não conseguem se libertar desse karma. Quanto mais eles exigem direitos, pior fica. É um karma terrível. Mas é a herança genética. Então, aqui vale o versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então eles têm que se arrepender pela nação,
pelo Egito, porque por tudo que eles fizeram contra o povo de Deus no passado. Mas você se aliando e se tornando um com Israel, você está dentro da herança genética santa. Mas voltando ao assunto do seu relacionamento, do seu casamento, aqui você precisa se arrepender pelos pecados dele, pelos pecados dela, pelos pecados de quem saiu, porque faz parte de você. Infelizmente ou felizmente, o mundo jaz no maligno. E os profetas que são levantados, eles são levantados para orar e interceder por todos. Eu falei de Oséias, né, que Oséias foi um caso à parte, porque eu imagino que Oséias não quis se identificar com os pecados do povo. Porque eu sou o bonzão, né, eu sou o bonzão e o povo é o povo, por que eu tenho que ficar intercedendo pelo povo? Então Deus fez Oséias experimentar do seu cálice e fez ele casar com uma prostituta. O povo de Deus é uma grande prostituta que vive buscando outros deuses, outras saídas, outros feitiços, outros jeitinhos e vive nesse adultério, traindo Deus. Então Oséias teve que ali experimentar o que é ter uma mulher adúltera, como Deus tem a sua amada Israel como uma mulher adulta. E Jesus Cristo santifica e purifica para si a sua noiva que é a igreja. Então, o casamento do Pai é Israel, o casamento de Jesus é a igreja. Então, não tem como você sair fora, se isentar dos pecados de alguém que saiu. Mas é cada um por si. É cada um por si, sim. Mas quando você é levantado para pregador, todos querem ser grandes, exaltados. Você quer ser alguém, você quer ter um nome, você quer ser famoso. Não, eu não quero ser mais um. Eu quero ser o bambambam. Ninguém vai pro bar beber para não ser ninguém, não. Ele vai para lá porque quer se aparecer. Então, no momento que você busca notoriedade, Deus vai te dar função de orar pelos outros, interceder pelos outros. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Sim, para você ter alguma fama, alguma notoriedade, nem que for num grupo de 5, de 10, de 20, não importa. Você tem que orar por eles, você tem que representar eles. Então, o casal, você quer ser o bambambam, o bonzão? Então, você precisa representar aquele que está caído, aquele que está ferido. Você precisa orar por ele. Se colocando no lugar dele como pecador. Eu tenho pecado, minha carne está lá deitada junto com aquele adultério todo. Eu não aceito mais isso. O sangue de Jesus me lava, me limpa e limpa aquela cama de todo o pecado. E você vai limpando e vai orando até Deus realmente limpar aquela cama de adultério. Então, você ser representante do povo é isso. Você ser representante de uma nação é isso, não é? Isso aqui foi falado de Deus para Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? E o Senhor apareceu de noite, eu vou ler do 12 em diante, apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Essa ali foi a inauguração do templo de Salomão.
E o templo do Espírito Santo somos nós. E podemos sim fazer essa oração a qualquer momento. Uma oração sincera de arrependimento, de conversão. Converter, convergir é fazer meia volta, é virar, é se voltar para outro rumo. Então entenda, converter-se a Deus é mudar o rumo, mudar tudo na sua vida. Você estava indo para um lugar, aí você se converte para outro caminho. Entendido? Deus os abençoe, a paz.